dando-nos através de nós estarmos aqui reunidos, o pequeno remanescente buscando a presença do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, abençoa-nos, Pai, perdoa nossos pecados. Estamos aqui nos colocando na sua disposição para ler as Sagradas Escrituras. Abençoa cada um que virá aqui, Pai, que nós tenhamos discernimento na palavra, que tudo que venha sair da nossa boca seja para conhecimento e edificação de pessoas. Estamos aqui buscando a sua face, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo por cada ser humano vivente nesse mundo. Que nós tenhamos mais tempo para agradecer e menos para reclamar, Pai, porque temos força de estarmos aqui sustentados pelas nossas pernas. Desse modo nós estamos aqui agradecendo pelas nossas pernas, pelo nosso corpo, pelo nosso braço, por tudo que o Senhor tem dado força para nós passar, Pai. Temos visto nesse mundo tantas coisas, temos visto tantas abominações, mas o nosso conforto vem do Senhor. A força quem nos dá é o Senhor, o poder quem tem é o Senhor. Então, Pai, dai medida para que nós nos mantenhamos firmes e fortes em suas ordenanças. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, então vamos ler aqui a palavra de Deus, aonde nos esclarece fatos, para que nós nos mantenhamos firmes e fortes na ordenança de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero ler hoje, iniciar o culto, aqui lendo Oséias, capítulo 4, versículo 4, aonde Deus faz uma exortação a todos os maiorais das igrejas, a toda pessoa que quer ter um status elevado perante o povo de Deus, perante as pessoas que têm sede de escutar a palavra verdadeira. E nós vamos ver o que Deus vai revelar para todos esses dirigentes que fazem essas coisas, que têm manipulado a palavra de Deus. Mas para os verdadeiros, não tema. Se você está no caminho do Senhor, não tema. Isso aqui é uma ordenança, é uma exortação para os falsos mestres. Oséias capítulo 4 diz assim: censuras e ameaças. Vamos escutar? Versículo 4 de capítulo 4 de Oséias. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdotes, dirigentes de igrejas denominacionais e de tantas outras criadas pelo homem. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei de meus sacerdócio. Já que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo, e são ávidos de uma de suas iniquidades. São ávidos de suas iniquidades. O sacerdote, o pastor, a pastora, os dirigentes de igrejas, será tratado como o povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto em adoração ao Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo tanta abominação, mas somos felizes de estarmos aqui buscando a presença do Pai, a presença verdadeira, o que nos fortalece para nós não sairmos fora das ordenanças de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós que estamos aqui buscando a sua face, fazendo a sua vontade. Quero ler a passagem sobre o que fala o profeta João Batista. João Batista pregou contra Herodes. Essa passagem está em Marcos
6, 14 e 29, aonde o profeta João Batista denuncia o casamento do rei com Herodíades, a mulher de seu irmão, dizendo: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Essa crítica corajosa feita pelo profeta João Batista, que se referia à mulher de Filipe, irmão de Herodes. Ele havia pegado a mulher do irmão. Motivou o ódio de Herodíades. Motivou o ódio de Herodias, a mulher que Herodes estava, né? E resultou na prisão e da posterior morte de João Batista, por causa da promessa que o rei Herodes tinha feito: se a menina dançasse, Salomé, dançasse para ele, ele ia dar o que ela pedisse. E instruída pela mãe, ela pediu a cabeça do profeta. Ainda hoje, passou um abençoado, que Deus abençoe a vida dele, e ele gritou: aí, profeta! E eu disse para ele: mas que profeta? Quem de nós é profeta? Quem de nós tem coragem de se denominar profeta? Somos servos de Deus, somos servos do Senhor Jesus Cristo, fomos resgatados, Ele deu a vida dele por mim e por você. Mas a gente vê a futilidade e a criancice de pessoas se denominando alguma coisa perante Deus, aonde eles adoram se denominar profeta, pastor, né? Todas essas coisas que Deus já está achando nojentas, podres. E quando a gente faz um culto assim, muitas pessoas dizem assim: não, mas eles falam palavras muito pesadas. Mas eu prefiro escutar palavras pesadas que me mantenha firme perante Deus, e não escutar elogios que me levem para o lado da minha perdição. Então, em nome de Jesus, estamos aqui lendo a coragem de João Batista, quando ele disse para o rei Herodes: você está em pecado, você está em adultério, porque você está com a mulher do teu irmão. Assim semelhante hoje, tem pastor que larga da esposa, casa com a mulher do outro pastor, né? Ainda hoje aconteceu, tinha um cartaz lá de um amado, abençoado irmão, que estava escrito: hoje culto de adoração, e não estava o nome de Deus lá, estava culto de adoração e a foto das pessoas, né, que eles adoram botar foto, a foto da pessoa e de alguém mais que ia participar, e o nome de Deus não fazia parte daquele cartaz. O nome de Deus, nem de Jesus Cristo, não fazia parte daquele cartaz, né? Então nós vemos o engano do homem, que através do espírito maligno, é espírito maligno sim, é carne, é a vontade de aparecer. E nós estamos aqui lendo a coragem do profeta João Batista, porque muitas vezes nós temos que ter coragem sim, de comentar e dizer: irmãos, nós temos que buscar a Deus, e largar dessa vaidade de querer só aparecer, né? Então nós temos que estar nas ordenanças da palavra de Deus, através da palavra, como João Batista, em Marcos 6, 14 e 29, aonde o profeta denuncia o casamento do rei Herodes e a mulher de seu irmão, dizendo: não te é permitido ter essa mulher do teu irmão. Essa crítica corajosa veio do profeta João Batista, o último profeta relatado na Bíblia e dito pelo Senhor Jesus, que João Batista foi o último profeta. O contexto da crítica de João Batista: o pecado de Herodes Antipas, o governador da Galileia, havia se casado com Herodíades, que era esposa de seu meio-irmão Felipe. A denúncia profética João Batista, cumprindo sua missão, falando a verdade, batendo de frente com os falsos, não se intimidou e denunciou esse casamento como ilícito e pecaminoso, conforme a lei judaica pedia. Então, meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é tantas barbáries. Isso é Bíblia. Se nós viemos no culto esperando escutar tantas coisas boas, não adianta de nada. No culto nós devemos obedecer a Deus, cumprir as suas ordenanças, para que Ele comece a trabalhar na nossa vida e suprir nossas necessidades.
né? E a gente não está vendo isso, infelizmente. E nós temos que aprender a nos controlar, para que nós não venhamos colher frutos amargos, porque a mão de Deus ainda pesa, né? E nós não queremos que pese em nossas vidas, em nome de Jesus. A reação de Herodíades, a denúncia, né? Ela estava em adultério, ela estava em pecado e ela se irritou. Ela se incomodou profundamente. Herodíades, a mulher de Filipe, que havia casado com Herodes, sentiu um profundo ódio e passou a desejar a morte de João Batista. Assim, quem sabe esse irmão, quando eu falei, ó, o nome de Deus não está no teu cartaz, né? Quem sabe a raiva, a ira que ele sentiu, né? Mas Deus Pai Todo-Poderoso, que nos livre do mal e que nos mantenha firme como João Batista, e que nós pregamos a verdade, nem que muitas vezes custe, como custou a própria vida de João Batista. Isso é fidelidade com Deus, e Deus que nos revista da armadura dele, para tentar abrir os olhos de muitos irmãos que hoje vivem enganados em tantas igrejas, né? A proteção de Herodes. Herodes era temente quanto ao profeta João Batista. Ele gostava de escutar a palavra de João Batista, porque ele sabia que como que aquele homem tinha tanta sabedoria, tanta firmeza para falar, né? E Herodes, por sua vez, tinha receio de João Batista, né? Pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso protegia e até gostava de ouvi-lo. Nós temos um ponto aqui, que nós vemos o poder que uma mulher tem sobre o homem, que nós havíamos falado ali, e nós temos que comentar sobre esses pontos. O poder que uma mulher tem sobre um homem, irmã Fia, irmã Minta. O poder que uma mulher tem sobre um homem. Olha aqui, mesmo Herodes, sendo temente a João Batista, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso protegia e até gostava de ouvi-lo, a prisão e o martírio, o ódio de Herodíades, a mulher, e a sua instigação levaram à prisão de João Batista, porque Herodes era um homem fraco e cedeu à pressão de Herodíades, sua mulher. No aniversário de Herodes, após a dança da filha de Herodíades, que era a sobrinha dele, né? Filha de Filipe, em um juramento impulsivo, a cabeça de João Batista foi solicitada e entregue. Vejamos o poder da mulher e o poder da palavra de Herodes, porque ele tinha falado: se você dançar para mim, eu vou te dar o que tu pedir, né? E ele era um cara temente a João Batista. Vejamos o poder que as mulheres sempre tiveram sobre os homens. Ninguém é para maltratar a mulher, o homem é para amar a mulher. Mas a mulher tem que saber a posição certa de onde ela tem que ficar, e o homem tem que saber as responsabilidades que ele tem ao se casar ou ao se ajuntar com a mulher. As responsabilidades de um homem é muito importante, cada um de nós saber o nosso devido lugar no relacionamento. E aqui, amados irmãos, no aniversário de Herodes, após a dança da menina, né, Salomé, se eu não me engano, da filha de Herodíades, o juramento, ele jurou que ia dar qualquer coisa que ela pedisse se ela dançasse. E instigada pela sua mãe, que estava com raiva do homem que disse: ó, você está em pecado, você casou com o irmão, né, do seu marido, você casou, né, você está em adultério. E ela se irritou tanto, né, quem é tu? João Batista pregava no deserto, imagina, para ela João Batista era um nada, mas para Deus João Batista era um monstro, né, era um grande homem, um homem justo. Então eu vejo que hoje, nessa parte que nós estamos iniciando esse culto, eu vejo que os homens estão preocupados em demonstrar poder para os próprios homens, que não tem poder nenhum. O que nós temos que fazer num culto racional é nós tentar abrir os nossos olhos para que no decorrer dos nossos dias nós tenhamos força
para lutar pela nossa sobrevivência e pela nossa salvação. A passagem em Marcos 6, 14 e 29 narra que Herodes ouvia João Batista. Ele era um ouvinte do profeta João Batista, que pregava: arrependei-vos, raça de víboras, né? Ele gostava, porque tem homem que gosta de ver homem firme. O homem tem que ser firme, o homem tem que ser homem. Mas infelizmente hoje nós estamos vendo a vaidade amolecer muitos homens, a carne, o desejo fracote de muitos homens, que se entregam na mão de mulheres que aproveitam do amor que o homem sente, do desejo que o homem sente, para fazer coisas horríveis, e às vezes até afastar o próprio marido da palavra de Deus. E aqui na passagem de Marcos 6, 14 e 29, narra que Herodes ouvia João Batista e ficava perplexo, mas não podia recusar seu juramento ao pedir a filha de Herodíades para ela dançar no seu aniversário. A vaidade. Nós temos que cuidar o que sai da nossa boca. E as pessoas, hoje eu percebo que as pessoas ficam cuidando muito o que entra, né? Ó, o fulano bebe, o fulano comeu churrasco, o fulano dança. Cuida do que sai da boca, não o que entra. As pessoas, de uma forma invejosa, muitas vezes, elas não falam para edificar, e sim porque elas querem ver as pessoas caídas. Em vez de torcer, elas querem te matar, porque o espírito maligno tem tomado conta dos corações do ser humano. Mas pela fé, nós temos que buscar a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. E João Batista, mesmo sabendo que estava condenado, ele estava tranquilo, porque ele sabia que a missão dele, ele já havia cumprido. Ele havia anunciado a vinda do Salvador Jesus Cristo, né? E após ele ter anunciado a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma macabra, tiraram a vida do profeta verdadeiro. Então, quando as pessoas passam por mim e elas começam a me elogiar com o profeta, eu digo: mas o que é isso, rapaz? Quem é que é profeta? Quem é que tem coragem de se denominar profeta hoje em dia? Nós temos que escutar a palavra desse último profeta, que foi João Batista. Nós somos muitas vezes raça de víboras, que não conseguimos resistir ao pecado do mundo, muitas vezes. E consciente nisso, Deus conhece os nossos corações e Ele vê a nossa sinceridade. Nós temos que ser sinceros nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, no nosso testemunho vivo, para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por causa de seu juramento, Herodes mandou degolar o último profeta que Jesus disse que vinha na Bíblia. O profeta Isaías havia anunciado a vinda de João Batista, o que ia anunciar a vinda do Salvador Jesus ao mundo. E de uma forma vulgar, daquela menina dançando para o seu tio Herodes, a mãe dela pede a cabeça de João numa bandeja, que a menina não sabia o que pedir, mas instigada, a Bíblia diz que instigada pela sua mãe, por causa que João Batista havia dizido: você está casada, você está em adultério, porque você casou com o irmão do teu marido. E Herodíades criou um ódio no coração sobre o profeta João Batista, e naquele momento de vaidade dele, depois da dança da menina, ela pediu a cabeça de João Batista, e infelizmente o profeta foi morto, né? E a história que os leitores bíblicos conhecem. Mas aqui, sobre a palavra de Deus, nós vamos ver agora o que aconteceu já na nova aliança para os gananciosos que tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Nós temos que levar a sério as ordenanças de Deus, para que nós possamos, quando nós estivermos com a enfermidade, nós ter o privilégio de pedir a Deus: Deus, me livra desse mal. Deus, manda alguém, né, para saciar as minhas necessidades, o pão de cada dia. Mas para nós obtermos essa fidelidade de Deus, nós temos que ser sinceros. E aqui eu quero ler uma passagem
que aconteceu no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. A passagem bíblica que fala sobre Ananias e Safira, né? Sobre o ato dos apóstolos, aonde que naquele momento, por eles estarem na presença dos verdadeiros apóstolos após a morte de Jesus, as pessoas vendiam os seus bens naquela época, porque hoje não dá mais, hoje já está corrompido novamente. Naquela época, eles vendiam as suas propriedades e entregavam para que os apóstolos dividissem, saciassem as necessidades de pessoas que realmente precisassem. E nós vamos ver aqui Ananias e Safira. Eles tentaram enganar o Espírito, e nós vamos ler aqui. Nela, em Atos 5, 1, 11, o casal, olha, vejamos o casal, Ananias e Safira, é punido por Deus com a morte instantânea após vender um bem material e esconder parte do dinheiro, mentindo aos apóstolos após a morte de Jesus, né? Onde eles viviam naquela comunidade, aonde a sinceridade prevalecia, e os que mentiam, olha o que vai acontecer, consequentemente ao Espírito Santo sobre a quantia que eles haviam vendido as suas propriedades. E aconteceu na passagem, venda e mentira. Ananias com a sua esposa, né, os dois, vendeu uma propriedade e reteve, escondeu parte do dinheiro, mas declarou aos apóstolos, falou aos apóstolos que havia entregado todo o dinheiro da venda. A repreensão de Pedro contra Ananias, Pedro confortou através do Espírito Santo de Deus. Ananias perguntando se ele havia sido enganado por Satanás. Mentir ao Espírito Santo, Ananias. O que era o dinheiro dele era teu, você não podia ter feito você não precisava ter feito esse propósito com Deus, de dizer se você vendesse, você entregar tudo. Você vendeu, você fez o propósito, você vendeu a propriedade e escondeu parte do dinheiro. Aí que entra aquela parte que Deus conhece o meu e o teu coração. Aonde que muitas pessoas prometem, não, se Deus me curar hoje, amanhã eu vou servir a Cristo. E muitos não conseguem aguentar e caem. Vamos ver o que pode acontecer. Mas aqui aconteceu. E Deus é Deus. Por isso que nós temos que levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus, para os verdadeiros adoradores, ele supre nossas necessidades, mas ele exige a nossa fidelidade para com Deus através do Espírito Santo. Então Ananias vendeu a sua propriedade. Se ele não tivesse feito o propósito com Deus, tudo bem, o dinheiro era dele. Mas ele havia feito um propósito com Deus. Mas ele escondeu uma partezinha, né? E daí? A repreensão de Pedro confrontou Ananias perguntando se ele havia sido enganado por Satanás, né? Para mentir ao Espírito Santo. E que era um direito dele ficar com o dinheiro, porque a casa era dele, né? Pois era dele antes da venda, e continuou a ser após a venda. A morte de Ananias, ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias caiu morto e foi sepultado. Porque se ele tivesse vendido a propriedade, sem ter feito promessas para Deus, ele estaria vivo naquele momento, né? Mas ele vendeu a propriedade e disse que ia entregar tudo para os pobres, né? Depois da morte de Jesus, eles viviam numa comunidade onde era suprida a necessidade dos mais pobres, através de entregas de bens materiais para que os apóstolos os administrassem. Mas hoje não podemos mais fazer isso, porque hoje pastores e pastoras querem o bem material só para eles. Ajudam meia dúzia de gato pingado e ainda postam no Facebook só para aparecer. Vamos em frente. E Ananias morreu porque mentiu para o Espírito Santo de Deus, né? A morte da sua esposa, porque ela sabia de tudo.
A esposa sabia e acabou pagando o preço junto com o marido, mentirosa, né? Depois de Safira, chegou sem saber o ocorrido com o seu esposo. Ao ser questionada por o apóstolo Pedro e confrontada com o fato de ter mentido ao Espírito Santo, também caiu morta a Safira, né? O temor e o crescimento da igreja, houve um grande temor e em toda a igreja naqueles que ouviram e ouviram e escutaram aquele fato. O que nós tiramos hoje para nós, amados irmãos? Deus, quando nós nos entregamos ao Evangelho de Jesus, não dessas igrejas denominacionais que estão por aí, quando nós nos entregamos ao Evangelho do nosso Jesus, nosso Salvador, Ele suprirá nossas necessidades. Ele suprirá. Mas nós temos que nos examinar para ver se nós verdadeiramente estamos sendo merecedores desta graça. Porque o que aconteceu aqui naquela época foi para a fortificação daquela congregação, aonde morreu 2 pessoas mentirosas, para que o tremor e o temor dos outros amados irmãos ficasse cada vez mais forte, sabendo que se mentisse para Deus, se fizesse uma promessa para Deus e não cumprisse, a morte seria certa. Então, quem dera, se muitas pessoas, como hoje estava falando com a minha esposa, essas pessoas que estão cheias, estão lotadas, né? Só dependeria de um pastor ou a pastora voltar ao jugo de Deus e começar a pregar a verdade. As arrecadações feitas hoje em dia, eles poderiam suprir as necessidades de muitas famílias, não só em Carazinho, como em toda a região. E aqueles que se afastassem dessas congregações, verdadeiramente nós saberíamos quem é o joio e quem é o trigo. Mas tudo depende de cada pastor, cada pastora, né? Tomar a decisão de voltar ao jugo de Deus novamente e usar do dinheiro arrecadado para suprir as necessidades dos santos, né? Das pessoas que estão ali. Eu tenho caminhado por toda a nossa Carazinho e eu tenho presenciado tantas fatalidades de pessoas, tantos crentes denominacionais que vão em várias igrejas denominacionais. Muitos estão operados, muitos estão sem poder trabalhar, e os problemas do dia a dia vêm vindo, conta, né? A comida para comprar, estraga um vaso, um chuveiro, né? E eu cheguei numa casa de um irmão que vai numa igreja grande em Carazinho, e ele me relatou que ele não tinha dinheiro para me pagar, né? Que ele estava passando por uma dificuldade, e nós conseguimos efetuar o trabalho e deu tudo certo. Mas a parte que nos toca, nós cristãos, é que eu perguntei para ele: a sua mulher paga o dízimo? Sim. E esteve aqui o chefe da igreja para saber se o senhor tinha alguma necessidade, para suprir a sua necessidade, nem que seja com um valor, né? Com alguma coisa. E ele me respondeu: não, nunca. Nunca. Então nós vemos que o temor das pessoas hoje caiu por terra. Porque quando eu pego uma oferta de uma pessoa que está ofertando, não é para mim, tem que ser para a pessoa que está precisando. Como os verdadeiros apóstolos fizeram no livro de, vamos ver bem certo o livro aqui para as pessoas guardar, no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11, aonde o casal Ananias e Safira mentiram, e pela sua mentira foram mortos. Ai, mas Deus é tão ruim, mataram, né? Não, porque eles haviam feito um propósito, e eles morreram para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo essa revelação, para nós não sermos falsos perante Deus, para nós saber que se nós tiver que ajudar uma pessoa, nós temos o dever de ajudar.
Porque se Deus está saciando as nossas necessidades, nós também podemos saciar as necessidades de outras pessoas. Então, irmãos, fica uma orientação de Deus em Marcos, em livro de Atos 5, 1 a 11, para que nós sejamos mais sinceros perante Deus, para que nós não percamos a oportunidade de fazer o bem sem saber a quem. E aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, se Deus tem feito a obra na minha vida, eu estou aqui me disponibilizando para mim também levar as boas novas a cada pessoa, a cada irmão, os que estão aqui e você que está na sua casa, para que você seja fiel, para que você seja sincero, para que você seja o homem, o sacerdote da tua casa. E se você não tiver marido, você é a sacerdote do teu lar. As responsabilidades estão em você, né? Como temos na Bíblia, me esqueci o nome da Débora, teve a profetisa Débora. As mulheres sempre estiveram presentes na obra de Deus, porque os homens muitas vezes se tornam fracos e dependentes da sua própria carne e acabam tomando escolhas erradas, como Adão fez lá no Jardim do Éden, né? Onde ele culpou a mulher Eva que Deus tinha dado para ele, mas ele sabia o papel que ele deveria exercer ali no jardim. Ele se deixou levar pela mulher, sim, mas ele foi fraco, porque ele sabia o projeto de Deus ali no jardim para com ele. Deus havia entregado a confiança do jardim para Adão, aonde ele nomeou vários tipos de animais, né? E nós vemos hoje não ser muito diferentes, como aqui nós lemos antes no livro ali de Marcos, né? Aonde Herodes matou o profeta João Batista por causa que ele estava em adultério com a mulher do irmão dele, Filipe, e ele estava de aniversário. A sobrinha dele dançou para ele, e através de Herodíades, a mulher que ficou brava por causa do profeta que falou: você está em adultério, ela pediu a cabeça do profeta. Então nós vemos o poder que uma mulher tem sobre um homem. Nós vemos o poder que você, mulher, tem sobre um homem, mas que você use esse poder para o bem, para que Deus venha te abençoar cada vez mais. Amém? Vamos continuar aqui no livro em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Jesus fala que tirará o candelabro, a luz e a presença do Espírito Santo de uma igreja. Não porque o Espírito Santo possa ser removido, né, das pessoas, ou da igreja, que é cada um de nós, mas sim porque a igreja em si, né, porque é individual, hoje a igreja é cada um de nós, pode perder seu propósito de ser a portadora da luz de Deus e do seu testemunho ao mundo ao abandonar o primeiro amor por Jesus. Então é maravilhoso nós estarmos aqui, porque nós estamos esclarecendo fatos que nos mantêm lúcidos na palavra de Deus. Nós não somos mais cegos. É a maravilha. Nós temos a irmã Minda que tem seus 63 anos, a irmã Minda tem. Ela faz a caminhada dela, ela traz a comida dela nas costas, e Deus supre a necessidade dela através da boa vontade dela de ir lá em cima buscar, né? Como a irmã Fia, como o irmão Márcio, Deus supre a necessidade deles. Deus abençoe a vida do meu sobrinho André também, que está buscando a presença de Deus, e Deus com certeza estará sempre contigo, André. Deus vai te abençoar muito e você vai dar muita honra para sua mãe ainda e para o seu pai. Então, amados irmãos, a Bíblia, ela quer que nós nos disponibilizamos
para que nós venhamos a colher frutos do Espírito Santo de Deus, frutos da obediência, frutos por ir buscar o pão de cada dia, né? E aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus fala que tirará o candelabro, ou seja, Jesus irá tirar a presença, a luz das igrejas, porque as pessoas se afastarão cada vez mais da palavra verdadeira. Hoje nós estamos vendo, eu tenho que ler a palavra e tenho que ir explicando, para que nós saiba o que está acontecendo, porque se eu só ler a palavra, as pessoas não conseguem entender e captar o que está acontecendo, né? Para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós não venhamos cair no laço do engano de acreditar em tantos pastores que dizem que curam de câncer, que curam de doença e não estão curando nem de dor de dente mais, pela desobediência a Deus. E não sou eu que estou falando, nós vamos ler em Apocalipse, que é o que vai acontecer e já está acontecendo. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Jesus fala que tirará o candelabro, a luz, a presença do Espírito Santo de uma igreja. Não porque o Espírito Santo possa ser removido de cada um de nós que somos a igreja, né? Mas sim porque a igreja em si pode perder o seu propósito. Aonde a gente vê tantas pessoas assim: eu sei sobre a palavra, eu sou conhecedor do Evangelho, mas em adultério, mas enganando, não pagando as suas contas, né? Mentindo que tem poder, né? Dizendo que teve um encontro com Deus, que aconteceu um mistério, mas não firmam nunca, né? Então, nós, o pequeno remanescente que estamos aqui lendo a palavra verdadeira, é para nos fortificar e não cair no laço de homens e mulheres que tentam enganar fraudulosamente, falando só coisas para agradar o ouvido das pessoas. E assim, será removido da igreja, que é cada um de nós individual. No coletivo, nas reuniões, Deus não habita ali muitas vezes, por causa que eles não pregam a Bíblia, eles pregam filosofias e fábulas criadas por eles mesmos, né? Então, o que é candelabro? Representa o que um candelabro? A igreja portadora de luz. Em Apocalipse 1:20, as 7 igrejas são comparadas a candelabros de ouro, né? A igreja para Deus, cada um de nós somos considerados ouro, reluzentes, mas infelizmente muitos se afastam do primeiro amor. Candelabro tem o objetivo de irradiar luz para o mundo, ou seja, através dos nossos atos e ações. Igreja, individualmente, nós, cada um de nós, portadores do Espírito Santo, templo do Espírito Santo de Deus, nós deveríamos ser luz para o mundo, testemunho vivo, através dos nossos atos e ações. Ao abandonar o primeiro amor, o candelabro perde esta luz, porque não pregam mais o Evangelho. Eles pulam, eles gritam e dizem que é Espírito Santo, e não é Espírito Santo, é espírito de loucura. Me fala através da leitura bíblica, aonde você viu Jesus gritar e pular? Me fala. Aonde está relatado que um apóstolo gritava e pulava? Me fala. Me mostra na Bíblia. Não existe. Tudo criado pelo homem. Loucura para a satisfação da carne, como diz em Tiago e relata em 1 Coríntios e em tantas outras capítulos e versículos da Bíblia. Então, seguindo em frente, candelabro tem o objetivo de irradiar luz para o mundo, né? Testemunho e presença que Deus está em nossas vidas, né? Sendo um bom testemunho, lendo a palavra de Deus e comentando brevemente, para que os amados irmãos aqui e você na sua casa venha guardar essa palavra em seu coração e em seu espírito. Remover o candelabro. Quando Deus remove o candelabro, Jesus está dizendo o quê? Tirará a luz
e o testemunho daquela igreja. A igreja deixará de ser um receptáculo do poder do Espírito Santo e de refletir a luz de Deus para o mundo. Ou seja, vão fazer cultos, vão fazer campanha, mas tudo vazio. Como eu escutei infelizmente, não precisa citar nomes, trabalhando pela nossa cidade de Carazinho, eu me deparei na casa de um irmão e de uma irmã que fazem parte da denominação. E ele disse: irmão Luiz, ao chegar na minha casa, a minha vida é um inferno. E eu disse para ele: mas por que o senhor não fala então, né? Por que não conversam entre casal? Não tem como. Ela não aceita. E aí? Onde é que fica a paz? Onde é que fica a busca espiritual? Aonde casais vão no culto e ao chegar em casa já chegam brigando. Aonde está a paz? De que me adianta eu me reunir, cantar louvores, ver aqueles teatros falsos? Eu já falei tudo agora, né? Nem preciso me alongar muito. Teatros falsos para a satisfação da carne, e o espírito das pessoas voltam para casa vazios. Porque a palavra, ela se manifesta através do Espírito para mim mudar de vida, para mim reconhecer os meus erros e ser uma oferta agradável a Deus através dos meus atos e nossas ações individualmente. É triste nós ver o que está acontecendo, mas aqui, como nós já falamos, nós já temos a revelação de Deus, o que os próprios profetas, os homens que tinham poder de ressuscitar, não tiveram. Nós hoje temos a Bíblia, a revelação do final do que vai acontecer, né? Nós temos a revelação. Seguindo em frente, por que acontece isso? Perda do primeiro amor. A igreja de Éfeso, que era a igreja lá de Éfeso, em particular, é avisada por Jesus que abandonou o seu primeiro amor por ele. Em Apocalipse 2, 4, 5 você encontra essa palavra. A falta de arrependimento, o que nós temos que ter diretamente, cada um de nós. Se nós cometemos algum erro, magoar alguém, se arrependa pelo menos em você, né? Se arrependa, peça perdão, se entregue a Jesus, né? Se entregue intimamente, individualmente, né? Em secreto, converse com o Pai. O aviso para arrepender-se é voltar para a prática as primeiras obras. O que é a primeira obra? Atos capítulo 1, de 1 a 15, né? Atos capítulo 5, de 1 a 15. Aonde os verdadeiros apóstolos recebiam as ofertas e saciavam as necessidades daquelas pessoas que realmente precisavam. Eles caminhavam, as pessoas vinham e eles tinham alguém para ir ver qual a sua necessidade, né? Hoje eu vou te ajudar, para amanhã você ajudar outra pessoa. Mas hoje a palavra de Deus nos revela que Deus tirará o candelabro das igrejas individualmente, porque, para quem não sabe, igreja é eu, é você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E através dos nossos atos e nossas ações, nós daremos testemunha do que é Deus na vida do cristão. Então, amados irmãos, a consequência para a igreja, isso não é uma ameaça para a igreja como um todo. Não serve para todo mundo. Se você está no caminho, não serve para você. O Espírito Santo de Deus vai revelar para realmente a pessoa que precisa estar ouvindo dessa palavra. E os que não precisam, escutam igual, para não cometer os erros e para que Deus não tire a luz da sua vida, né? Mas para a congregação local, uma congregação que abriga pecado, deixa de amar a Jesus. Olha, ou para de ensinar a verdade, pode perder o privilégio de ser um portador da luz divina, mesmo que a promessa de Jesus é que sua igreja não será vencida, mas não é necessário a cada igreja local. Ou seja, que nem nós estávamos falando esses dias para com o irmão,
As pessoas prometem cura. Ai, culto de avivamento, culto disso, culto daquilo. Como é que nós vamos prometer algo que não compete a nós prometer? Nós nos reunimos para adorar o santo nome do Senhor. E individualmente, porque antes que nós peçamos, Ele já sabe o que nós precisamos, a palavra diz. Então nós, nos colocando na sua presença, Ele saberá o que nós precisamos e Ele saciará as nossas necessidades. Quando nós queremos exigir algo da parte de Deus, quem somos nós? Quem somos nós para exigir algo da parte de Deus? Nós fomos resgatados através do sangue de Jesus. Nós somos filhos adotados. Então como que nós vamos exigir algo? Nós temos que agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, pela misericórdia dele ter nos tornado filhos de Deus. É essa palavra que nós devemos guardar. Eu vou agora chamar o irmão Márcio para também ministrar da palavra de Deus, para que nós nos achegamos mais na presença do Pai. Pai do Senhor, boa noite, irmãos. Deus é maravilhoso. Temos que dar graças a Deus por estar vivos e por mais uma vez estar aqui falando da palavra do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler em Mateus 25, 31, que diz o juízo das nações. Quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará em seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas em sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí como herança ao reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Irmãos, que palavra maravilhosa. E no 35 diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me foste ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? E o rei responderá: diz-lhes, em verdade eu vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A palavra de Deus é uma palavra grandiosa e maravilhosa, que diz para todos nós ajudarmos um ao outro, sermos não pessoas soberbas e se acharmos maior do que nossos irmãos, pois somos todos iguais perante ao nosso Pai Criador. Somos irmãos um do outro. No 41 diz: então direi também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber.
Fui forasteiro e não me acolheste. Estava nu e não me vestiste. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eu também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele lhe responderá: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, a mim o deixaste de fazer. E irão deste para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Pois Deus é justo, e nosso Senhor Jesus, através do sacrifício da cruz, seu sangue derramou para nos dar livre acesso. E a palavra de Deus é uma palavra grandiosa. Se nós fizermos a nossa parte, buscarmos fazer o bem um para o outro, que nem o irmão Luiz estava falando, a gente teremos um bom julgamento e com certeza estaremos fazendo o que é da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora chamo o irmão Luiz para dar continuidade. Toda noite que vem, nem a flecha que voa ao meio-dia, nem praga alguma que te ronde além. 1000 cairão ao teu lado. Glória a Deus. A promessa de Deus para a vida de um cristão que reconhece Jesus, que guarda as suas ordenanças, é essa que o irmão Márcio leu no livro Mateus 25, 31, aonde que quem se encontrará justo perante Deus é aquele que ajudar aos pequeninos. A palavra de Deus, nós podemos observar que sempre Deus fala conosco para nós ajudar os pequeninos. Deus sempre cita fatos para nos manter humildes na sua presença. Aquele que ajudar os pequeninos se encontrará justo e certamente será salvo. Será salvo terá sua vida eterna. Porque a palavra de Deus: tive fome e você saciou. Tive sede e você saciou. Estava preso e você me visitou. Estava nu e me vestistes. Então, todas as pessoas que fazem essas práticas podem se ficar tranquilo, podem se considerarem salvos perante Deus, porque pecadores todos nós somos. O que está acontecendo é como nós citamos antes ali: as pessoas não estão cuidando o que sai da boca, elas cuidam muito o que entra, ou seja, elas cuidam muito o pecado, os problemas, os defeitos dos outros, mas muitas delas não cuidam o que sai da sua própria boca, porque nós não estamos diretamente junto. Cada um tem sua própria vida, cada um tem a sua caminhada, dizendo assim. Pode desligar o ventilador, irmão. Então, meus irmãos, a certeza da salvação é quando nós nos mantenhamos humildes na presença de Deus, ajudando quem precisa verdadeiramente, né? Aonde nós comentamos antes, se nós precisamos verdadeiramente, pedimos. Agora, se for só para prazer, não peça, porque Deus conhece o nosso coração. E se nós pedir sem necessidade, nós estaremos pecando, né? Estaremos pecando contra Deus. E aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, Jesus nos exorta assim: tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: me tenham eu como um exemplo, né? Porque ele se dedicava à obra, ele viajava, ele sofreu vários naufrágios, ele apanhou, ele foi jogado de um muro. E ele diz assim: tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo.
porque ele fazia a obra semelhante a Cristo. Porque Cristo sofreu muito, Cristo curou, Cristo ressuscitou pessoas, e mesmo assim o mataram. Como é que nós temos essa parte que nós podemos compreender hoje? Nós estamos aqui fazendo um culto biblicamente falando. Pode ter certeza, se você chegar para o teu pastor denominacional, não vamos generalizar, mas boa parte vai dizer assim: não, ele não se reúne com nós, então o que ele está falando não vale. Tá, mas então a Bíblia não vale? Entendeu? E a gente encontra muito dessas coisas, porque tem pessoas que infelizmente vêm falar para a gente, né? E através do Espírito nós temos que aguentar, né? Porque é Deus que trabalha na vida das pessoas, né? É a gente que tem que tirar a máscara e ver que o ambiente não é mais bom. E aqui no versículo 17 de capítulo 11, diz assim, vou começar primeiro aqui no capítulo 11, versículo 2. O apóstolo Paulo falando: eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções dentro da palavra de Deus, tais como eu vou-lo transmitir. O que nós estamos fazendo aqui, lendo a palavra, para que cada irmão guarde em seu coração as ordenanças verdadeiras. Mas quero que saibas que o Senhor de todo homem é Jesus Cristo, e o Senhor de toda a mulher é o homem, Senhor de Cristo e Deus. Ou seja, vamos ler de novo para nós compreender. Mas quero que cada um de nós saiba sobre a ordenança de Deus, que todo o homem é de Jesus, né? O Jesus é o nosso Senhor de cada homem. E o Senhor da mulher é o seu homem, o seu marido, que deve amá-la, respeitá-la, para que cada um saiba o seu devido lugar. Irmãos, a Bíblia é assim mesmo. Ela é exortação para que nós nos mantenha dentro do que Deus quer, do bem melhor que Deus escolheu para mim e para você. Celebração da ceia, que nós temos visto hoje em muitas igrejas, né? A celebração da ceia. Aqui o apóstolo Paulo vai revelar para nós, através da leitura, o que estava acontecendo lá e o que está acontecendo hoje em dia, porque eu já presenciei. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, ou vossas reuniões, ou vossos cultos, que dizem que é para Deus, que causam mais vergonha, prejuízo, que proveito algum para a salvação de pessoas. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vocês se reúnem, a vossa reunião, assembleia ou culto, há desarmonia, há desavença entre vós. E em que parte eu acredito? E em parte eu acredito, o apóstolo falando. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Aqui ele está dando uma instrução para que seja selecionado pessoas que sejam verdadeiramente sinceras. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos podes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e enquanto uns têm fome, outros se fartam. Ou seja, aqui estava acontecendo que os irmãos escolhiam as pessoas mais requintadas para comer primeiro e deixavam as sobras para os mais pobres. Eles haviam corrompido a ceia do Senhor. E eu estive numa congregação um dia, não precisa citar nomes, e eles estavam na construção da igreja deles. E eles começaram uma discussão tão grande sobre a arrecadação de dinheiro, sobre dar os envelopes para cada integrante que faz parte da denominação, que o culto a Deus se foi por ali, morreu.
Porque eles começaram a discutir onde é que ia ficar os músicos, onde é que ia ficar os abençoadinhos em cima do púlpito, e o culto morreu ali. E aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele está exortando uma congregação, aonde também estava acontecendo. Porquanto, no versículo 21 de capítulo 11 de 1 Coríntios, porquanto mal vos podes à mesa cada um apressa a tomar a sua própria refeição, comendo uns antes e outros comendo depois. Porventura, não tendes casa para comer ou beber? Ou seja, por que vocês não comem em casa antes e depois vocês vão adorar a Deus na igreja? Olha só o que é a palavra de Deus, amados irmãos. Olha o que é uma instrução de Deus. A gente fica perplexo ao ver essas revelações vindas da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. Olha aqui. Vocês estão comendo uns antes e outros depois. No 22. Porventura não tendes casa para comer e beber? Porque para quem não sabe, naquele instante a ceia era com comida, né? Comida, uma janta, e havia bebida, vinho, né? Porque eles tomavam vinho, né? E hoje as pessoas dizem, hoje nós não bebemos mais, né? Hoje é suco, mas continuam fazendo culto para arrecadação de dinheiro, discutindo sobre construção, reformas, no culto que era para ser a Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, porventura não têm casa para comer e beber? Ou seja, porventura vocês não têm que escolher um dia para falar sobre obras, construção de templos? Aonde vão escolher o dia de adorar a Deus, escolhem hoje para falar sobre obras, sobre arrecadação de dinheiro? Fica no pensamento de cada um, né? Porventura não tendes casa para comer ou beber? Ou menos, prezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Ou seja, os ricos comendo primeiro e os pobres depois, e se achando os bambambam, como nós vemos hoje. Na quarta-feira é o culto para os irmãos que são da classe alta, né? Então vamos fazer um culto só para os irmãos, né? Os cola fina, vamos dizer assim. Que vergonha, que vergonha. Semelhante ao que estava acontecendo ali com o apóstolo Paulo, na celebração da ceia e naqueles cultos, lá naquelas igrejas, hoje semelhante à revelação para nós. Isso é livro profético. Daí tu vê essas pessoas dizendo assim, hoje é culto profético. Tu chega lá, é culto de gente dançando, aqueles, não dá nem para falar, senão a gente é capaz de se condenar, né? Tanta falsidade, aonde a revelação bíblica, aonde as profecias, é quando tu lê a Bíblia e se revela uma verdade que aconteceu lá atrás e a gente presencia hoje acontecendo, né? No versículo 23, que vos direi eu, o apóstolo Paulo falando, devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo, porque estão totalmente errados, né? No 23 de capítulo 11 de 1 Coríntios, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, o que nós estamos fazendo aqui, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse isto é o meu corpo e que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Não, mas eu não posso partir o pão e tomar no mesmo copo do irmão, porque eu tenho nojo, né? Eu acredito tanto na cura e no Espírito Santo, que hoje eu não posso, eu tenho que estar de luva. Eu não posso pegar um pedacinho do pão da mão do irmão, né? Porque eu tenho nojo. É uma raça de víbora, mentirosos, falsos, que ainda existem pessoas que se iludem com essas práticas, essas ceias falsas. Eu vou lá na ceia, eu vou lá na sede tomar a ceia. Grande coisa. Coma em casa, unja, entregue a Deus, consagre a Deus o teu alimento que tu come em casa. Não perca tempo. Hoje é individual, não é no coletivo. Mas as pessoas não conseguem guardar.
Semelhante quando Jesus Cristo disse assim para a mulher samaritana: mulher, haverá dias que não adorarão nem Israel, nem nesse monte, nem aqui. E sim, haverá adoradores em espírito e em verdade, que adorarão ao Pai verdadeiramente. Mas não, as pessoas ainda se iludem, semelhante com os judeus lá, eles se iludem: eu tenho que ir na sede comer a ceia, receber a ceia. Chega lá, só falam, só discutem. Mas vamos em frente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz assim, Jesus falando naquele instante, como que era para ser a ceia. Vamos ver. Depois de ter dado graças ao pão, Jesus ergueu, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, e fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comereis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai-vos a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, essas pessoas que estão participando dessas ceias falsas, sem saber, muitas vezes se condenam, né? Sem saber que verdadeiramente, às vezes deixa sem preparar a janta para o marido, às vezes deixa sem tomar o café com a família, para ir receber a ceia na sede, né? Em vez de consagrar, porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: você não tendes casa para comer ou beber? No versículo 22 de capítulo 11 de 1 Coríntios. E muitas vezes mulheres e homens, né, por não praticarem a mesma chamada fé, uns vão e deixam às vezes sem janta, ou sem almoço, ou sem café, né? Em vez de consagrar ao alimento que vão comer na sua casa. Porque aqui a palavra de Deus é clara: quando comerdes desse pão e beberdes desse cálice, consagra a Deus. Então eu posso consagrar no café quando eu tomo com meus irmãos, no almoço quando eu faço com meus irmãos, com a minha família. Eu consagro a Deus todo o alimento que entra pela minha boca e cuido o que sai. É tão difícil as pessoas guardar a palavra de Deus, porque sempre as pessoas querem rituais. E eu chamo agora a irmã Fia para ela fazer uma oração, e em seguida eu vou estar colocando um louvor para ela cantar, louvar a Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor, agradeço mais uma vez, Pai, por estar aqui, Pai, junto com meus irmãos, Pai amado, que nessa hora em diante, Pai, tudo que estão assistindo, Pai, busque na palavra de Deus, nosso Senhor, Pai, que só a Bíblia, Pai, que pode mudar a vida da gente, Pai. Quando eu ia nessas outras igrejas, meu Deus, olha, o sangue de Jesus tem poder. Agradeço, Pai, o irmão Luiz, a irmã Deise, a dona Minda e o meu filho que estão aí. E através da sua oração, Pai, busque na palavra de Deus, Pai, pois Ele, Pai, é o caminho e a verdade, e que dá alegria para nós, saúde para nossa família, Pai. E aqui sou bem recebida, Pai. Glória a Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai, Jesus, oh, Pai amado, me ajuda. Oh, Pai, Senhor de tudo. Ajuda, meu Deus. Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua
Luiz. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando esse culto em adoração ao Deus Pai Todo-Poderoso, aonde nós temos muito que agradecer, aonde muitos de nós já passamos por muitas dificuldades e também colhemos muitas alegrias, porque a vida não é só de tristeza. A vida, temos momentos bons e momentos ruins. E Deus nos alerta para que nos momentos bons nós nos preparamos. Semelhante a quando José teve a revelação e falou para o chefe do Egito: terá 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então a gente vê hoje em dia as pessoas dizendo: ai, mas o governo está caro. Mesmo estando barato, estão reclamando. Mesmo estando barato, reclamam. Estando caro, o povo compra igual. Quem perece é o pobre. A ignorância toma conta da humanidade. Se está ruim, reclama. Se está bom, reclama. É uma tristeza mundial esse povo. Como diz aqui: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 9. Nós estamos vendo uma decadência da humanidade da parte cristã, aonde ficam discutindo, debatendo coisas que não competem a nós e sim a Deus. Ai, mas eu tenho fé em Deus. Tu tem fé? Examina-se a ti mesmo. Agradeça pelo teu neto, pelo teu filho, pela tua saúde. Agradeça pela tua casa. Agradeça por você poder comprar teu pão de cada dia. Os governos, os governantes são instituídos por Deus, tanto para o bem de quem crê, para o mal dos malfeitores. Ai, mas Deus irá nos livrar desse mal? Não, porque muitas vezes é nós que escolhemos esse mal. Então, se a prova veio, temos que aguentar. Raça de víboras que não se dobram para o Evangelho de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 15 diz assim. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus, que eram os entendidos da lei em Jerusalém, dizendo a Jesus: por que transgridem a lei os teus discípulos e transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Olha só, não é o que nós estávamos falando antes? Aí eu tenho nojo de comer o pão. Jesus manda partir o pão, cada um dá um pedacinho para cada um pedacinho, né, da mão de Jesus. Aí eu tenho nojo, né? E semelhante aos fariseus hipócritas acontece hoje, e os fariseus debatem contra Jesus, dizendo assim: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? A religiosidade, a religião que mata os cristãos, não que salva, né? Ai, por que você não se veste de paletó? Ai, por que você usa barba? Esses dias um homem me perguntou por que eu estou usando barba. Tá, mas o que um homem usa? Olha, é uma decadência na humanidade, é umas perguntas vazias que não têm cabimento, semelhante aos que perguntaram para Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria, no versículo 3 de capítulo 15 de Mateus, responde à raça de víboras assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que vocês transgridem vós também os mandamentos de Deus através das suas tradições? O que nós estamos vivendo hoje. Pessoas não preparando o almoço, não preparando a janta. Mulheres deixando de tomar café com o marido, ou o marido deixando de tomar café com a esposa ou com os filhos, para ir tomar a ceia na sede. Que vergonha! Que vergonha! Hoje o Evangelho de Jesus
quer falar comigo e para contigo, para que nós nos examine a nós mesmos individualmente. E que para quando nós estivermos no coletivo, reunidos, nós sejamos cada vez mais sinceros dentro da palavra de Deus. E não falar coisas para agradar o ouvido de pessoas. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldissesse o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós, Jesus falando para eles, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, e oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Ó, eles tinham transgredido a lei de Deus, que é honrar pai e mãe. É tipo hoje em dia: irmão, não se reúna com o teu parente porque ele bebe, né? Não vai lá porque eles escutam música do mundo, e as músicas gospel colocando um contra o outro, aquela barulheira tremenda, que é mais um desespero do que salvação. É o engano que Deus planta no coração dos denominados crentes. No versículo 6 de capítulo 15 de Mateus: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha aqui, ó, é eu que estou falando, é a palavra se revelando. Jesus fala para eles: vocês mudaram, aonde era para os filhos honrar pai e mãe, vocês mudaram para seu bel prazer, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de que Deus deixou. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. E quando o que contamina o homem não é o que entra, que nós acabamos de falar aqui, ó, olha aí, ó. Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, cercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão, mestre? Né? Eles se escandalizam, né? Porque eles gostam de ouvir palavras só que agradam os seus ouvidos, né? Você terá uma cura, Deus te dará um carro. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Nós que bebemos, nós que fumamos, nós que comemos carne, nós que trabalhamos pelo mundo aí, nós estamos cientes que pode acontecer algo de ruim para nós. Mas nós temos que trabalhar. Quem tem vício de cigarro fuma, quem tem vício de bebida bebe. O que difere é a sinceridade para com Deus. De nós sermos sinceros na palavra de Deus. E se alguém não se agrada porque tu fuma, porque tu bebe, porque tu come carne, amém. Muitas vezes até é inveja. Porque da parte de Deus, Deus quer salvar a nossa alma. Porque se der qualquer doença, se alguém morrer, para Deus só temos voltando para casa. Né? Só temos voltando para casa. Porque nós temos um tempo aqui nessa terra de 70, 80, 90 anos. E pela desobediência, pelas pessoas estarem vazias do Espírito Santo de Deus, estamos vendo jovens morrer. Por falta de instrução. Porque essas igrejas, aqui a palavra de Deus fala comigo e fala contigo. No versículo 8 de capítulo 15 de Mateus: este povo semelhante ao do passado, hoje no futuro, presente que nós estamos vivendo aqui, este povo faz culto, faz reuniões, mas só honra a Deus com os lábios, pois o seu coração está longe de Deus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de Deus, e sim de homens. Então, você que fuma, você que bebe, você que come, você paga, você compra e você paga. Se acontecer algum problema, você está ciente que foi você que causou esse mal. Nós temos que saber o que nos faz mal, nós parar.
Mas se nós conseguimos manter o equilíbrio, é Deus na nossa vida, é Deus na vida de cada um de nós, porque é individual, não é coletivo. Quando nós estamos numa reunião, é claro que nós não vamos beber. Quando nós estamos numa reunião, é claro que nós não vamos fumar. Quando nós estamos numa reunião, é claro que nós não vamos assar carne. E as pessoas criticam quem bebe, quem fuma, quem come, né? Mas daí mudaram o culto que era para Deus, colocando luzes, piscando, apagando a luz do salão, fazendo teatros, e isso é de Deus. O que difere o que bebe, o que fuma, o que come carne, de pessoas que estão transgredindo, mudando, invalidando a tradição, os mandamentos de Deus, através de tradições de homens? Porque eles cuidam a trave que tem no olho do outro e não enxergam a trave que tem em seus próprios olhos. Alimentando a sua carne, satisfazendo o seu bel prazer e invalidando, como diz aqui no versículo 6 de capítulo 15 de Mateus, assim invalidastes pelas vossas tradições o mandamento de Deus, que quando nós estivermos reunidos, é para nós adorar o santo nome do Senhor e nos exortar através da palavra de Deus. Que maravilha, né? Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada pessoa que participou e que irá assistir essa live. Que o Espírito Santo de Deus se aposse de cada um de nós, para que nós não invalidamos as ordenanças de Deus através de tradições de homens. Que nós possamos nos reunir através desse meio de comunicação, para que nós compartilhamos dessa palavra, para que nós compartilhamos dessa graça, aonde Jesus morreu os nossos pecados. Se colocamos de pé para nós fazer uma oração, em agradecimento pelo Espírito Santo habitar em cada um de nós, e que Ele nos proteja e nos livre de todo mal. Pai querido, Pai amado, agradecemos por essa reunião maravilhosa, pelas palavras que nós professamos aqui, que seja para conhecimento, edificação e salvação de vidas e almas. Semelhantemente a Cristo, muitas vezes estamos sofrendo com o coração partido, por vermos amados irmãos estarem direcionados pelo espírito maligno, ao invés de estarem no Espírito Santo de Deus, aonde transformam os cultos a seu bel prazer. Mas através do Senhor, Pai, através da sua sabedoria, cura-nos, purifica-nos e nos mantenha firmes e sóbrios, para que nós não venhamos a nos corromper através do conhecimento bíblico. Que nós venhamos ser a luz do mundo através de nossos atos e nossas ações, para que nós possamos colher o fruto da obediência à palavra e à santidade do Senhor em nossas vidas individualmente. Que tenhamos uma ótima noite de sono, que sejamos sempre abençoados no decorrer das nossas vidas nessa terra, para que colhamos frutos, tornem a dizer, da obediência, em nome de Jesus. Amém. A Deise disse, a irmã minha, hoje foi tomar uma cerveja ali. Não, não posso tomar cerveja. Por causa do remédio, não dá.